Olá pessoal, estamos aqui no Centro Espírita Meimei, no nosso salão de reuniões, para encerrar o estudo sequente que fizemos do Dias da Cruz, do tema Obsessão. E hoje nós estamos para o estudo com o tema Obsessão Oculta, que todos vocês poderão assistir no nosso canal Eugênio Eustáquio Meimei. Pode dar o seu like, seu ok, fazer seu comentário e convidar os amigos para estudo. E é uma alegria muito grande a gente estar concluindo esse trabalho tão minucioso e tão interessante que o Dias da Cruz nos trouxe na década de 50. A mensagem de hoje é datada 17 de novembro de 1955. Está no livro Vozes do Grande Além. O Dias da Cruz nos traz esse tema, concluindo o trabalho dele, que nós já estudamos e vimos toda a relação energética do espírito com a matéria, a influenciação dos espíritos, a presença dele na nossa vida e nosso meio de comunicação com esses espíritos. E hoje, na Obsessão Oculta, ele fala que esse tema, esse estudo, em recuadas épocas lá do Egito, já se estudava essa questão da sugestão. Nós já trabalhamos aqui com a parte da hipnose, mas ele dá uma outra forma de trabalho com a hipnose, que ele fala que é de grande importância, porque todos os planos de nossa vida, mesmo porque toda a vida no fundo é matéria mental, é um processo dessa matéria mental na manifestação do espírito através dela. E nós já estudamos bastante energia e já vimos como esse processo se dá. E ele vai nos explicando essa questão, nos clareando para que possamos entender o que é uma obsessão oculta. Ele distingue das outras obsessões. Ele fala que a alma encarnada divide em duas fases distintas: a vigília e a hipnose, ou seja, sensório desperto e sono físico. Então nós temos a vigília e a hipnose. Nós temos na vigília o sono, né? Ou o sensório desperto, e o sono físico, que vai ser na parte da hipnose. Vamos tentar entender o que ele nos diz a respeito disso. Então ele fala que a vigilância em todos os estados passivos de nossa alma, porque através da meditação e do sono, nós identificamos muitas vezes de modo imperceptível com os pensamentos que nos são sugeridos pelas inteligências desencarnadas ou não que se afinam conosco. Nós já trabalhamos muito a questão da afinidade, a gente já sabe como que esse processo ocorre. E aqui ele distingue a questão da meditação e do sono, que é aí que ele fala que pode ser instalada uma obsessão oculta, através da afinidade de pensamentos. Então vamos ver o que seria isso. Nós vamos ter no livro segundo do Livro dos Espíritos, o Mundo dos Espíritos ou Espíritos, no capítulo 8, a emancipação da alma. Aí nós vamos poder entender, a gente entendeu muito bem como é que dá o processo no campo físico, e para que possamos entender o que Dias da Cruz nos fala sobre o processo de meditação ao sono, nós vamos nos recorrer a Kardec no capítulo Emancipação da Alma, que ele coloca em 8 pontos, ou 8 estudos que ele aborda no Livro dos Espíritos, que é o sono e os sonhos, visitas espíritas entre vivos, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, morte aparente, sonambulismo, êxtase, dupla vista, e traz um resumo teórico do sonambulismo para tratar melhor dessa condição. Então, acho que todas elas estão interligadas, né, uma com a outra, o mecanismo é bem similar, mas ele traz a distinção desse processo.
O sono e os sonhos, a gente vê que é a liberdade do espírito enquanto está repousando as células. As visitas espíritas entre vivos, nós vamos ver na obra de André Luiz vários relatos, né, que ele mostra em estudos do plano espiritual, desencarnados e encarnados se encontrando, é o que ele quis dizer com isso. A transmissão oculta do pensamento, pela lei das vibrações, nós vamos entender com muita clareza. O que seria isso? Tem um exemplo que a gente fala muito, está no ar. Isso é uma ideia que se propaga e todos vão captando de alguma forma. Então, nós temos condições de captar um pensamento de um encarnado ou de um desencarnado. E a mediunidade, nós sabemos que ela se dá até muito através disso. Né? Mas aqui está falando da relação natural entre os espíritos, encarnados ou desencarnados. A letargia, catalepsia ou morte aparente, nós vamos ver isso claro no Evangelho de Jesus, né, que é a de Lázaro, chamada ressurreição de Lázaro. E se a gente for estudar a passagem bíblica, Jesus fala que o mal dele não era de morte. Então aí podemos classificar como morte aparente. E se a gente estudar o que os Espíritos nos orientam sobre a questão da letargia e catalepsia, a gente entende que ele teve um processo letárgico, né, que até os batimentos cardíacos, a respiração, ficam imperceptíveis, apesar de ter vida ainda aquele corpo ou o espírito está habitando. A catalepsia há um enrijecimento maior do corpo, temos vários casos aí narrados pela ciência. Então Kardec explica essa questão da condição, como fica o espírito. O sonambulismo, cotidianamente, né, a gente encontra pessoas falando que é sonâmbulo. Em simples palavras, o que é o sonambulismo? É o espírito liberto do corpo que utiliza o próprio corpo a uma atividade durante o sono físico. Então, ela acaba sendo médio de si mesmo, na simplicidade da explicação, que aí tanto é que depois nós teremos que estudar o resumo teórico do sonambulismo, que Kardec vai especificar como isso se dá. Não é tão simples assim, mas só para o nosso entendimento do estudo da noite de hoje. O êxtase é justamente a liberdade que o espírito goza por algum motivo, que estaria no caso do não sensório, né? O sensório seria o físico e o outro seria a parte espiritual. A dupla vista é a percepção de um plano espiritual dentro de um plano material. Então a gente tem essa percepção. Bom, então seria um estudo que nós levaríamos algumas horas para poder detalhar cada um deles. Mas no próprio Livro dos Espíritos fala que o sono e o sonho tem a explicação básica do mecanismo que serve para os outros, que é a liberdade da alma ou emancipação da alma. Quando a gente pega o título desse segundo livro e fala da emancipação da alma no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a emancipação é a liberdade da alma. Por que a alma e não do espírito? A alma é o espírito encarnado, ainda com ligações no corpo físico. O espírito propriamente dito é depois que desencarna, que perde esses laços. Então, a emancipação da alma, porque quando nós já estudamos os laços perispiríticos que ligam o espírito ao corpo físico através do perispírito. Não foi isso que nós falamos no início do nosso estudo? Então, é essa possibilidade desse afrouxamento, né, de libertar o espírito que está cativo a um corpo por algum período, né, ou de alguma forma, que nós vamos tentar observar aqui. E o corte desses laços seria o desencarne. Então é só uma liberdade provisória, porque o espírito não está preso, não é como se estivesse dentro de uma caixa. Então, quando a gente estuda as propriedades do perispírito, a gente entende isso com maior clareza. O estudo da reencarnação também vai nos ajudar bastante. Mas eu acho que esse entendimento nós todos já temos para que possamos prosseguir
para o entendimento das palavras de Dias da Cruz. Ok? Então vamos ao capítulo que fala do sono e sonhos. Na pergunta 407, Kardec pergunta aos espíritos: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, estar mergulhado completamente no sono para que o espírito, a alma, tenha essa liberdade? Os espíritos respondem: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Então, esse afrouxamento a gente vai entender, esse entorpecimento. Ele se dá nesses períodos que a gente chama de lombeira, que a gente dá aquele cochilo, numa meditação, em que a gente tem uma vida mais introspectiva, no sono, enfim, vai ter várias possibilidades dessa emancipação, mas aqui estudando o sono. Quando a gente estudar o êxtase, a gente entende melhor. E ele ainda pergunta mais: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Já que ele tem essa liberdade, como que se avalia essa liberdade? Os espíritos respondem a Kardec: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Parcialmente, porque não é totalmente, senão seria o desencarne. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra em estado que estará de maneira permanente após a morte. Ora, o que é que os espíritos respondem para Kardec? O sono, então, é um ensaio para a morte, ou uma condição que a gente fica depois que desencarna. Só que nós temos o retorno ao corpo físico. Nós não ficamos lá permanentemente, na erraticidade. Nós ficamos momentaneamente sem perder os laços ou os fios que nos ligam ao corpo físico. Então a gente entende o que é essa emancipação, o que é essa liberdade. E se eu estou liberto do corpo, aí eu já vou ter uma visão espiritual. Eu não preciso dos órgãos sensoriais ou a máquina física que nós necessitamos para a percepção do mundo material. Aí eu vou ter outras propriedades, outras condições, outros meios de transporte e outra percepção, como nós estudamos até no outro estudo, né, que é do mundo invisível, que André Luiz nos narra com muita tranquilidade. E o que ele fala? Que esse mecanismo, ou esse estágio que nós temos durante o sono, é que engendra simpatia na Terra. Ou seja, eu crio laços espirituais durante o sono, não é só na vigília, em que eu tenho as minhas relações aqui na Terra. Ele fala que cria laços de simpatia, né? Então ele fala que não é outro modo que nós sentimos ao acordar, ligados pelo coração, aqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Então nós temos uma relação direta com os espíritos encarnados ou desencarnados. Porque muitos encarnados vão no Missionários à Luz, narra mesmo que vão para estudar, que tem uma palestra junto aos espíritos superiores, aqueles que estão numa faixa vibratória mais elevada, com interesses espirituais mais concretos. Então cada um sabe a faixa que vai atuar ou que vai compartilhar ou viver durante essas 8 horas em média de sono, porque nós temos aí todo a nossa questão mental que vai nos colocar e que vai nos posicionar, os nossos desejos é que vão nos direcionar, e eu vou criar relações de simpatias no plano espiritual. Bom, ele fala sobre isso e nos diz mais. Aí o que seria o sonho? Tem muita gente que quer estudar a interpretação dos sonhos, né? Quem dera se a gente pudesse interpretar tudo com a clareza que gostaríamos. Mas Kardec nos explica o seguinte: o sonho é a lembrança que vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais,
porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo que vistes. Isso é muito bem explicado pela questão da ligação e o processo de gravação que nós temos e da memória. A máquina física, o cérebro, né, ele que faz esses registros para que nós tenhamos essas lembranças enquanto na vigília. Não quer dizer que não tenhamos as lembranças quando estamos no plano espiritual, porque o método de gravação e de percepção é diferente. Então eu só tenho gravado na minha memória em vigília aquilo que passou e se registrou pelo cérebro. Evidentemente, com o afrouxamento dos laços perispirídicos que ligam a alma ao corpo, muitas vezes isso fica desconexo, né? E a memória espiritual também, pelo esquecimento do passado, se eu tenho contato com pessoas do passado, é um pouco confuso para mim quando eu volto em vigília e vice-versa. Mas quando a gente tem sonho, é uma lembrança de fragmentos, podemos assim dizer, daquilo que a gente vivenciou ou viu num plano do espírito, nessa liberdade ou nessa possibilidade da emancipação da alma. E aí Kardec ainda coloca: os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Aí que entra a questão da obsessão. Isso é um mecanismo natural do que nós falamos até agora. Mas quando eu vou tratar de obsessão oculta nesses momentos de emancipação da alma, que Dias da Cruz fala pelo sono, até pela meditação, é nessa hora que, dependendo da faixa vibratória e mental que eu estou, eu vou atrair esses espíritos. Eu vou travar relações de simpatia com espíritos inferiores. Aí que pode instalar uma obsessão oculta, como nós vamos ver. Bom, falando do sono, dos sonhos, eu gostaria de falar um pouco das formas de transe, porque o transe, ele é o registro dessa emancipação da alma. Então nós temos várias maneiras de transe além do sono. O sono é o natural. Mas nós temos o transe patológico, né, que encontramos em pacientes em fase às vezes terminais ou de doença grave, que a comunicação do corpo com o espírito fica um pouco obstruída. Eles passam a ter um transe, ou seja, uma visão ou uma relação com o plano espiritual. Isso aí acho que todo mundo já deve ter tido a oportunidade de ver, que muitas vezes é tratado como um delírio. Mas é uma possibilidade pelo enfraquecimento do corpo que permite que a alma entre num transe e nessa libertação parcial e ter uma percepção do plano espiritual. Nós temos o anímico. Anima é a alma, é da alma. Então são o quê? É um estado de emancipação quando o espírito retorna a seus atributos e pode provocar fenômenos espíritas. Aí já é uma questão magnética do próprio ser, né? Pela lei de atração, repulsão e dessa emancipação. Então, fenômenos da relação com o próprio ambiente, só para a gente ter uma clareza disso. O mesmérico, que é induzido por ação magnética. Nós estudamos a parte do hipnotismo há um tempo atrás, né? Quando o Dias da Cruz nos trouxe essa comparação sobre o domínio magnético também. Então nós já estudamos isso, a gente entende como isso se dá por essa ação, né, através do fluido magnético que vai provocar essa libertação. O passe, às vezes, ele é uma indução magnética. Tem o hipnótico, que também já estudamos, que é essa mesma é um transe artificial, porque é por indução. E fica bem comprovado o que o Dias da Cruz fala no início da lição, sobre a sugestão, que é uma coisa muito a ser observada e vigiada, tanto em vigília quanto durante a liberdade, a emancipação da alma. Tem o farmacógeno, que é por ingestão de medicamentos, drogas, né? Muitas vezes a gente vê os relatos das pessoas que estão envolvidos nessa
na droga, enfim, ou mesmo um medicamento necessário para abrandar as dores físicas que nós ainda carregamos, entra em situação que também é muitas vezes classificada como delírio, né? O álcool também, mas são substâncias que promovem também esse afrouxamento dos laços perispirídicos, que nós podemos chamar de um transe. E tem o transe mediúnico, que é a possibilidade, né, do afastamento perispiritual, que permita o médium captar a ideia, o pensamento, ou imagem, ou o que for, as vibrações de um ambiente espiritual. Assunto que nos empolga bastante. Creio que durante essa série de estudos nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso, né, no estudo do trabalho mediúnico, com toda certeza. Mas é uma forma de transe. Então a gente vê que a emancipação da alma é um fato comprovado, né? É uma situação que todos nós vivemos todo dia, independente de mediunidade, como muitas vezes as pessoas podem achar. Não, é um fato, né, inerente ao todo ser humano, é um processo da vida. Por isso que ele fala que o processo da vida é sempre em matéria mental. Palavras de Dias da Cruz. Bom, meus amigos, aqui nós temos o comentário de Dias da Cruz, muito interessante, na conclusão ou na análise desse contexto que nós acabamos de conversar, que eu gostaria de trazer para vocês. Se não nos guardarmos na fortaleza das obrigações retamente cumpridas, caímos sem dificuldade nas malhas da obsessão oculta. Olha o que Dia da Cruz nos fala, né? Sobre cumprir as nossas obrigações, né? Retamente, porque senão a gente cai com facilidade nessas malhas da obsessão oculta, por despenhar-nos inconscientemente em desequilíbrios manifestos. O inconscientemente que ele fala aqui é devido à própria lembrança, que a gente vive num mundo espiritual, ou pela exteriorização da própria alma, da emancipação que lhe ocorre, e que não há registro, mas há um registro espiritual, não há um registro físico, não há uma lembrança concreta, mas há um registro espiritual que pode ficar abstrato, por isso que chama de inconsciente, né? E desequilíbrio manifesto, que vai manifestar, às vezes ele não vai saber a origem. E ele fala mais, cujos resultados somente expressarão mais tarde, mas que vai acontecer. Essa constância de afinidade que nós vamos criar mais tarde nos trará, né, pela lei de causa e efeito, nos torturados labirintos da patogenia obscura em campo individual, como as psicoses, loucuras, histerias, enfim. Todo o desequilíbrio psíquico pode surgir dessa ligação espiritual e que a gente não sabe a origem. Depressão. Porque há registros de uma vida que eu não tenho o detalhamento quando nem vigília, mas que ela existe. Então, praticamente, ele nos fala da vida paralela. Eu já citei aqui em outro estudo como Herculano Pires trata isso, que ele chama de parexistência. Nós estamos numa vida, mas existe uma vida paralela junto a nós, e nós participamos dela ativamente. Durante o sono é um modo de participar dessa vida espiritual, que às vezes é muito diferente da vida que nós estamos em trajetória no orbe terreno, em vigília. Então a gente tem que saber conciliar, né, ou buscar nesse plano espiritual. André Luiz tem um comentário no livro dele que eu acho tão interessante, e vi também no livro dos Espíritos, que muitas vezes os Espíritos conseguem terminar uma obra antes de desencarnar lá no plano espiritual. Quando chega lá,
a construção necessária para que ele continue as suas atividades, ou que tenha atividades, já estão prontas. E é durante o sono que se faz isso. Nós vemos André Luiz buscando muita gente para levar para o plano espiritual. Tem experiências de André Luiz levando-se pessoas que vão até desencarnar para ir se adaptando. Então, isso é muito comum, digamos assim. Agora, nós vimos alguns relatos também, né, em sofrimento, em situações de dificuldade que vão acontecer, como Kardec nos coloca do desprendimento, no capítulo Desprendimento dos Espíritos, na desencarnação, que pode demorar devido a essa materialidade que nós vivemos, mesmo na nossa liberdade espiritual. Em Dias da Cruz, ele faz um comentário final aqui, que nos dá para distinguir a obsessão que nós trazemos como a obsessão simples, a fascinação e a possessão, que nós já estudamos no início dessa série de estudos. Então ele faz a distinção de todo esse tipo de obsessão com a obsessão oculta, quando ele nos fala o seguinte, para a gente lembrar que o obsidiado confesso, aquele que a gente sabe, ele também pode até saber, é alguém armado pela aflição e pelo sofrimento, para o combate às forças da treva. Então, digamos, uma obsessão declarada, ou diagnosticada, ou vista, ou percebida, ou sentida. É uma obsessão que nós temos conhecimento, que normalmente é o que se busca o socorro, se tem consciência dela, né? Mas ele fala, a vítima da obsessão oculta quase sempre é a loucura mascarada de bom senso, é sutil. Quando eu li isso, eu associei muito à fascinação, que eu também acho muito sutil, mas ela é manifesta. Essa não tem uma identidade, digamos assim, perceptível. É uma sucessão, como ele fala, que só vai ter efeitos mais tarde, que se conclui que não se percebe, porque foge da conduta normal durante a vigília, que nós analisamos mais, né? Então ele fala que é uma loucura mascarada de bom senso, acarretando por onde passe desastres e problemas morais para si e para os outros, nas nossas vias de relação. Então, por isso que ela é oculta, né? Os resultados vêm depois. Então, essa dica do Dias da Cruz, que está lá no Livro dos Espíritos também, na Emancipação da Alma, eu vou lembrar de Eliseu Rigonati, que ele tem um livro que chama Espiritismo Aplicado, que é de uma simplicidade grandiosa. Então, ele tem os conselhos de preparar para dormir, né, de como é o dia, sobre o sono e sonhos, nos dando alguns alertas para que a gente tenha essa 8 horas de sono, em média, com mais proveito para o crescimento espiritual. Fica a recomendação, né, para que possamos ler. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Eu agradeço de coração todos que nos acompanharam, que foi um incentivo muito grande para que a gente prosseguisse nessa série de estudos. Era um desejo que nós tínhamos pela beleza e pela intensidade das lições trazidas por Dia da Cruz e o elo tão presente que tem as palavras de Dias da Cruz com a obra de André Luiz. Hoje nós quisemos fazer aqui no Meimei. Quero lembrar a todos que no dia 8 de julho foi os 93 anos de mediunidade de Chico Xavier, e esse estudo fica em homenagem a esse trabalho grandioso do grande médium, do grande servidor de Jesus, que foi Chico Xavier, que tantas orientações deixou para a humanidade, que nós levaremos algum tempo para entender e estudar, mas que já são caminhos trilhados que nos favorecem o entendimento. Semana que vem estaremos com um vídeo surpresa, nós não vamos programar dessa vez,
Bom, pessoal, então, terminando esse estudo, o Dias da Cruz sempre teve um cuidado tão grande de trazer uma palavra do Evangelho de Jesus, e ele termina essa lição com a palavra de Paulo de Tarso aos Efésios. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que Jesus nos abençoe, indique o nosso canal, dê seu like. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos. Então, amigos, na noite de hoje nós teremos uma gratidão muito grande, porque está conosco nosso querido amigo Eugênio, do Grupo Espírita Chiquinho de Carvalho, lá de Pedro Leopoldo, né, do qual nós temos prazer de vez em quando, compartilhar algumas ações, ainda que muito pequenas, um pouco distante, mas é sempre muito bom ter conosco. Eugênio é organizador de um livro, e aí nós recomendamos a todos vocês, chama Registro dos Imortais, né? Nesses tempos de pandemia, crises econômicas, políticas, muitas vezes nós sentimos perdidos e nos falta, às vezes, muitas vezes, até esperança. Algumas pessoas, né, às vezes ficam desoladas, mas nós gostaríamos, nessa noite, de trazer para vocês uma visão do nosso companheiro Eugênio, que ele vai falar sobre as dificuldades emocionais em tempos de crise. Eugênio, muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo conosco. Agradecemos a sua disponibilidade por estar aqui nesta noite. E que você possa, então, nos falar um pouco, mostrar a sua visão, né, de como você tem olhado para essa questão, com essas dificuldades emocionais que todos nós temos vivido nesses momentos de crise. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eva. Boa noite, amigos do Ceará. A casa que eu visitei aí em Ribeirão Preto, na fase de construção, e retornar hoje conversando com vocês é uma alegria muito grande. Aos amigos aqui de Pedro Leopoldo também, que nos acompanham nas redes sociais, e todos que estão conosco nessa tarefa. Nós, nesses momentos, o que a gente pode observar? O sentimento e a razão é o equilíbrio do ser humano. E, evidentemente, nos momentos em que a nossa razão não consegue captar tudo que vem para nós, o nosso sentimento entra em dificuldade. E como somos espíritos que estão em aprendizado, em evolução, né, é um processo natural para que nós consigamos entender e conviver com tudo que vem, as vicissitudes que nos visitam. Mas para que a gente possa se equilibrar um pouco mais na análise, na compreensão, na aceitação, a doutrina espírita nos favorece grandes conhecimentos de reflexão, como é a proposta da própria doutrina, né? De onde que eu vim, para onde vou, e a relação com o mundo corpóreo. E é nessa relação com o mundo corpóreo que nós criamos essas dificuldades emocionais que muitas vezes nos imobilizam na atitude, né, na vida em si. Então, a gente tem que voltar primeiro qual é o objetivo da reencarnação. Né? O objetivo da reencarnação, segundo os Espíritos, na pergunta 132, né, é uma condição que Deus impõe a todos os espíritos da criação para que ele possa, né, evoluir e suportar aquilo que lhe cabe na parte da criação, como nos explica Allan Kardec. Esse suportar, né, esse crescer, é que muitas vezes nos criam essas dificuldades, porque somos espíritos em aprendizado, como eu já disse, né? E existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, na 25A, sobre a questão de intelectualizar a matéria, né?
segundo os espíritos, nós, sem o corpo físico, ainda não conseguimos perceber as ações dos espíritos. E o intelectualizar a matéria é aprender, é conhecer, né? É saber, é atingir a perfeição. E nós temos provas que nos impõem, né, a adquirir esse conhecimento para a nossa vida. Então, nessa pergunta de intelectualizar a matéria, é onde que vêm essas dificuldades, né, de equilíbrio emocional, que nós, às vezes, não pegamos esses objetivos tão implícitos da reencarnação e nos perdemos, às vezes, na ilusão do mundo, com objetivos distorcidos, aí a nossa dificuldade se apresenta de várias formas, né? Tanto é que Kardec nos diz no Evangelho que no início nós temos instintos, né, mais avançado e corrompido, nós vamos ter sensações, mais desenvolvido nós vamos ter os sentimentos. Então, esse mais desenvolvidos é o que nós esperamos para o mundo de regeneração. Então, nós estamos nessa fase transitória, né, que já foi trazido pelos Espíritos, já foi trazido por Kardec, né, da regeneração da humanidade. Então, os sentimentos ficam confusos, as percepções, né, ficam, a sensibilidade, digamos assim, ela tende a ficar mais aflorada, porque os valores, eles têm que ser revistos e modificados, segundo a própria proposta do Evangelho, que é a proposta da doutrina espírita, que é a reforma íntima, né, é o nosso desenvolver, essa é a nossa proximidade com Deus. Bom, então ele ainda fala o seguinte sobre a lei do amor, que a lei do amor ela substitui a personalidade individual, né? Ela faz uma fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Nós estávamos falando ainda há pouco sobre esse momento que vivemos da pandemia, né? Que não deixa de ser uma condição social, né? Acima de tudo espiritual, mas que reflete na nossa vida material com intensidade, com buscas a entendimentos espirituais. Então, os nossos sentimentos mais confusos e contraditórios, que gera contrariedade, que aí as dificuldades que nós temos, gira em torno dos sentimentos contrários ao amor, como é pregado no Evangelho, que é a melindre, a pretensão, a presunção, o preconceito, a indiferença, o desprezo, o personalismo, a vaidade, a inveja, e etc., e etc., que dificulta a nossa caminhada rumo ao mais alto, a proposta realmente da nossa criação como espíritos. Nós podemos estabelecer também níveis de contrariedade, né? Essa é o isolamento social, a dificuldade econômica, a falta de entendimento, né, do porquê disso tudo que nós estamos procurando saber, a própria também desenvolvimento científico que vai nos possibilitar um reequilíbrio, né, digamos assim, nas nossas relações, enfim, são crises, né, bem significativas, né, para o registro espiritual nessa nossa existência. Então, essas dificuldades, elas podem ser intensificadas ou não. E nós temos 3 níveis que podíamos classificar dessa contrariedade, né? Tem o contrariado crônico, que aí são questões reencarnatórias, né? A falta de aceitação ou adaptação na reencarnação em que está vivendo. Normalmente ele vai ter dificuldades, né, sentimentais muito grandes para poder tocar a sua própria vida, para viver a sua própria vida. Então, é uma dificuldade muito grande. Tem o colecionador de problemas, que está movido pelo nosso egoísmo, né? É porque vai tudo contra os nossos interesses pessoais. Se nós formos analisarmos essa questão da pandemia, quantas coisas tivemos que deixar de fazer, tivemos que adiar, outras se tornaram impossíveis realizar, porque passou a oportunidade, né? Enfim, são várias. Se eu vou me centrar no meu egoísmo, né, eu vou ser um colecionador de problemas, né? E sendo que é uma coisa que nós estamos vivendo conjuntamente, né, no nosso planeta. O adulto frustrado também é um contrariado, é a questão da educação. Kardec fala
que a educação é que direcionaria o espírito, né, para o seu maior equilíbrio, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quais os hábitos que nós temos? Nós estamos aqui num convite de mudança de hábitos, criando novos hábitos, né, para uma relação e para a busca de uma vida na Terra em melhores condições. Então, também estamos aí. Então, essa contrariedade é que vai gerar essa dificuldade emocional que vai ser associada, né, em 3 elementos, se assim podemos dizer. Primeiro, o orgulho ferido. Nós somos seres orgulhosos, já falamos do egoísmo, que são as 2 chagas, né? Segundo nos traz no Evangelho de Jesus. Então, essa contrariedade, quando nos fere o orgulho em algum ponto, nós nos sentimos contrariados. A insegurança pessoal. Quando eu não me sinto seguro, eu fico bem contrariado, né? E a baixa autoestima. Especificamente hoje, nós temos o nosso problema, a nossa dificuldade emocional, ela está centrada na insegurança pessoal, né? Nós não nos sentimos seguros em termos de saúde, em termos sociais, em termos políticos, e buscando uma segurança espiritual, que é o verdadeiro objetivo de tudo, né? Não vou falar que nós não temos essa insegurança, mas nós estamos buscando e nos unindo para um mundo melhor. Outra coisa que a gente pode relacionar, que nos traz também para esse momento, é a questão tratada no Livro dos Espíritos, perguntas 737 a 741, sobre os flagelos destruidores. Achei interessante trazer essa reflexão, porque ela nos enche de esperança. Aí a gente vai entendendo os porquês que também nos aliviam a compreensão, né? O livro na 737, ele fala que isso é para fazer o homem avançar mais depressa, tirar da zona de conforto, tirar do comodismo, digamos assim, né? Então, essas calamidades frequentemente são necessárias para que as coisas cheguem mais prontamente aos devidos lugares, na ordem natural. Então, os Espíritos nos falam que, nessas condições que a gente vive de um flagelo, nós conseguimos realizar coisas que levariam anos ou séculos para que fossem feitas. Então, há um aceleramento do progresso, né? Há uma busca de valores diferentes, condições diferentes, tratamentos diferentes, né? A Terra tem recebido um novo tratamento a partir de agora, né? E também são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, né? Porque é uma coisa que nós nos tornamos impotentes de resolver imediatamente, né? A nossa evolução já permite a busca, que já é um grande passo, né? A gente consegue resolver em menos tempo do que resolveríamos, porque tudo já evoluiu também mais. Mas isso aí deve marcar um aceleramento, né? Social, digamos assim. Nós estamos vendo aí os esforços, né? Para que se estabeleça um pouco de paz, um pouco de segurança, uma assistência a todos. Estão voltados para um problema que não é do outro, é um problema nosso, da Terra. Não é de um país, não é de um estado, não é de uma cidade. Então, isso aí une forças para um bem geral. É uma necessidade geral, né? Então, também gera a abnegação, que são sentimentos renovados, né? E o desinteresse de si próprio. Ou seja, eu não posso cuidar só de mim. Eu tenho que cuidar do outro. O outro tem que cuidar de mim, que seja com pequenas atitudes, né? E isso aí é para desenvolver o quê? O amor ao próximo. Então, as dificuldades emocionais estão muito registrado da maneira que eu consigo me colocar e encarar uma situação, uma aceitação.
que envolve todo um processo evolutivo e reencarnatório, né? Mas isso aí seria muito bom se todos tivéssemos, né, esse equilíbrio, esse raciocínio que desenvolvesse um sentimento mais nobre. É o que nós estamos buscando, repito. E tem um capítulo no Evangelho que Kardec trata dessa questão das dificuldades psíquicas e emocionais, quando ele fala da loucura e, e do suicídio. Ou seja, porque a insatisfação pode nos levar ao extermínio da vida, que é o bem maior que nós temos. Se essas contrariedades que nós citamos aqui, elas não forem trabalhadas, canalizadas para sentimentos maiores, né, aí a gente perde o quê? O interesse de viver. Chama de desistência da vida. Então, eu deixo de viver. Muitas vezes não é só pelo suicídio, né? Eu deixo de participar da vida, como a depressão, enfim, desequilíbrios vários. Então, ele fala o seguinte, que são essas forças, né, são provocadas pelas vicissitudes, que o homem não tem forças para suportar. É o que foi lá na necessidade da reencarnação. É justamente criar essa força ao homem. Então, aqueles que entram em desequilíbrio é justamente nisso. Ele ainda fala uma coisa bem interessante. Excetuando os suicídios, os desequilíbrios que ocorrem, né, por força de uma embriaguez, achei essa palavra interessante, e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, ele fala da embriaguez e da loucura que leva a pessoa a desistir da vida, né? Todos pode ser qualquer motivo, né? Mas há sempre a causa de um descontentamento ou uma contrariedade. Então, Kardec já nos dá esse suporte. Eu estava pensando, o que é uma embriaguez, né? E loucura. O que é uma embriaguez espiritual? Evidentemente. Aqui não está falando da embriaguez alcoólica somente. Mas aí eu fiz uma reflexão. Perturbação mental é um entorpecimento da manifestação do espírito. A ilusão nos cega, não entender os objetivos reencarnatórios, né? A depressão é uma das doenças mais classificadas na atualidade, dessa insatisfação. O processo obsessivo, que nós também espíritas podemos entender, que inibe a razão dessa embriaguez, desse entorpecimento para a manifestação do espírito, ou um bloqueio, né, ou uma intercessão, como a gente pode estudar. Inclusive, convido vocês a estudar conosco a obsessão, que é um trabalho que nós estamos fazendo. E vícios, né, em todos eles, inclusive a droga, que a gente vê aí as cracolândias da vida, né, são espíritos embriagados. Então, esses são sentimentos, alguns dos que eu consegui refletir para trazer para a gente. Então, essa embriaguez, a gente encontra ela nesses sentidos. A perturbação mental, que é a loucura, ilusão, depressão, obsessão, vícios, incluindo maciçamente a droga, né? Tem tirado as pessoas da realidade do mundo. E o que é a causa disso? Kardec é bem claro nesse capítulo. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos o pensamento de suicídio. E aqueles que delas se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Ora, é um materialismo, o nada, né? É o que a gente, no mundo atual, a gente vê essa propagação de ideias materialistas. Em 2018, nós tivemos um cientista, o David, um australiano, de 104 anos, sem doença nenhuma terminal, mas ele ficou insatisfeito com a própria vida e pediu o suicídio assistido. Como a Austrália não tinha, ele foi para a Suíça, acompanhado de um neto, e ali foi aplicado. Né? Olha que situação, olha que a ideia materialista imperando, né?
Então, Kardec pergunta aos espíritos, no 943, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? De onde vem esse desgosto? Ele dá 3 pontos que nós temos que refletir. Primeiro, a ociosidade. Nós temos visto falar que muitos casos de suicídio têm ocorrido devido à pandemia, por as pessoas ficarem paradas em casa, enfim. Kardec classifica, né, todo trabalho, toda atitude, ação útil é trabalho. Ora, nós podemos ser úteis em muitas coisas, né? A falta de fé. A falta de fé, eu acho que é um sentimento que desestrutura todo o ser, né? Que está muito ligado também ao materialismo, né? E, geralmente, também da saciedade, o ter demais. Então, nós podemos observar a nossa ociosidade, a falta de fé, né? E a saciedade. São 3 causas que levam a pessoa a um desequilíbrio, né, dos seus sentimentos, num nível de descontentamento com a vida que pode levar às ideias do autoextermínio. E tem uma mensagem de Meimei que nós gostamos muito. A Eva falou que nós somos do grupo Chiquinho Carvalho, nós fundamos esse grupo, inclusive com a participação do Dionísio, em 86, mas o Centro Espírita Meimei é de 1952, fundado por Chico Xavier, né? Que temos belíssimos trabalhos realizados nessa casa que nos acolheu e que lá estamos até hoje. Então, a Meimei tem uma mensagem que é bem conhecida, né, e bem propícia para o nosso tema, que é o confia sempre. Então, tem um trecho da mensagem que é muito importante para a gente ver o que é a pessoa perder a vontade de viver. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. A Meimei traz nessa mensagem para o Chico Xavier que a privação da fé é o maior infortúnio que um espírito encarnado pode ter e continuar vivendo. Então, por isso que muitos não conseguem. Então, nós temos que trazer a boa nova sempre, né? As esperanças e as consolações, que é a doutrina de Jesus, né? As esperanças do porvir, né? Então, essa mensagem ela é muito consoladora e muito incentivadora para que a gente se movimente, para que a gente parta para a construção da fé através do amor ao próximo, através do trabalho. Porque se eu ficar olhando para a minha insatisfação, o colecionador de problemas, né, dificilmente eu consigo prosseguir. Então, esse é o convite que nós temos agora nesses momentos, né, mais difíceis que atravessamos, né? E aqui ele faz uma outra pergunta que eu acho bem interessante, a 946. E os que levaram desgraçados a esse ato de desespero sofrerão consequências disso? Então, Kardec pergunta que muitas vezes a pessoa que vai ao suicídio, ela pode ter sido induzida de alguma forma. Antes ele já nos afirmou que os apóstolos do materialismo são os grandes responsáveis. Considero como verdadeiros, né, responsáveis, muitas das vezes, por esse pensamento, que muitas vezes toma conta de um ser, tem períodos, né, de picos maiores com o autoextermínio. E aqui a resposta dos espíritos para Kardec é a seguinte: infelizes deles, porque responderão como por um assassinato. Olha a gravidade. Aí eu fiquei pensando, como a gente induz, né? Essas ideias materialistas. Eu me reportei à campanha de valorização da vida da FEB. Nós não podemos banalizar a vida, senão ela passa a não ter importância. Não adianta a gente pregar tanta coisa, né? E uma sociedade mobilizando para outra, apoiando. Então, é uma responsabilidade. Quando eu falo do aborto, estou desmerecendo a vida. Quando eu falo em eutanásia,
estou desvalorizando a vida. Quando eu trabalho com a violência, vemos uma ação, né, recente de violência nos Estados Unidos, que provocou a morte de um companheiro negro, simplesmente por ação violenta. Né? O próprio suicídio assistido. Eu fico imaginando o que os jovens, as crianças imaginam disso tudo, quando vê campanhas, ainda lutas na nossa sociedade para banir da nossa sociedade atos criminosos como esses. Então, é um caso para a gente pensando, é construção de novos valores, né, na sociedade, para sair dessa sociedade de consumo materialista, para que a gente realmente possa alcançar níveis espirituais que nos permita refletir as nossas atitudes em cima disso, né? A regeneração é a nossa esperança, é a nossa expectativa, mas o trabalho tem que ser feito agora, como diz Chico Xavier, para que possamos receber o mundo regenerado, precisa ter dignidade. Então, esses trabalhos, né, de desvalorização da vida que a gente vê e o esforço de muitos que tem que continuar sendo para valorizar a vida, né? Então, a gente tem que pensar na nossa participação, né? Na nossa conversa, na nossa instrução, na própria educação no lar, sobre esses valores renovados, para que não criemos adultos frustrados, que a vida pode chegar e nos oferecer outra coisa que nós não estávamos esperando, que são as vicissitudes, e que nós temos que ter forças, né, espirituais para que a gente possa vencer. Muita gente acha que força espiritual não é ter tristeza, não é ter abatimento, isso tudo acontece, porque é uma experiência que o espírito vive na Terra, mas é a confiança, a busca de uma força, né, superior que nos auxilia, que nos coloca num ponto de caminhar e de buscar novos caminhos. Então, é essa que é a luz da doutrina, né, das consolações, o consolador prometido. Aí tudo passa a valer mais a pena. Então, nós temos que trabalhar pela valorização da vida através desses esforços individuais e coletivos, para que a gente possa receber um mundo mais regenerado. E também eu acho, para nós que trabalhamos nas casas espíritas, que temos a terapêutica espírita à nossa disposição, de alguma forma, conversávamos com ela antes dessa live, sobre os trabalhos espirituais, que de alguma forma a gente procura realizar, mas não podemos esquecer dessa terapêutica que os espíritos nos orientam. A primeira delas é a oração. A oração nos renova o pensamento e nos liga a um plano mais alto que pode nos trazer a sustentação que nós necessitamos, né? A mudança do hábito mental aos nossos pensamentos. Nós precisamos apurar os nossos pensamentos, direcionar o nosso pensamento a algo mais positivo, a algo mais espiritual, digamos assim, como fala no Evangelho, tudo que fizerdes, leva o seu pensamento ao Deus e ao terminar, agradeça. Nós nos encontraremos sintonizados. Outros que é passes e água magnetizada, né, que é oferecido nas casas espíritas, nesse momento está, né, não está de portas abertas, mas as tarefas continuam, até virtualmente, em horários específicos, as pessoas podem sintonizar que as casas estão fazendo as preces nos dias e horários previstos para essa assistência. O culto do evangelho no lar, né? Principalmente agora, em época de pandemia, que a família tem que ficar mais junta, vamos buscar Jesus, né? Vamos orar juntos. Estudos evangélicos e doutrinários é o que nós temos encontrado, né, em grande escala, com a tecnologia disposta para nós na época atual. As casas têm os seus trabalhos de palestras e todos estão procurando levar e buscar uma mensagem de equilíbrio, né, de instrução
que vem acrescentar, e de união, de fraternidade também, né? Porque nesses momentos a gente está confraternizando, a gente está saindo do isolamento social, né? E buscando contato virtual, que também nos dá grande alegria e bem-estar ao espírito. O trabalho de promoção social também é a gente interessar pelo outro naquilo que a gente puder ajudar, vamos fazer. Isso vai nos dar pensamentos e sentimentos renovados. Se tem condições de trabalhar, vou trabalhar, porque a ociosidade é uma das chagas, né? E trabalhar, vamos lembrar que é sempre uma ação útil, né? A evangelização infantil, que é a construção do nosso futuro, né? E as reuniões mediúnicas de desobsessão, que vêm ajudar também. Então, a terapêutica espírita, para nos ajudar nas nossas dificuldades, ela é muito intensa. As que estão podendo ser realizadas presencialmente, são poucas, com pouca gente, são realizadas, mas espiritualmente os espíritos continuam trabalhando. Então, nesses momentos também, vamos continuar a nossa participação, a nossa doação, para que os trabalhos espirituais não parem, para que o socorro espiritual chegue a quem precisa, né? Então, nesse momento, a gente pede ao alto essa presença sempre grandiosa com todos os espíritos que estão assistindo e trabalhando para que essa renovação na Terra se faça, né? Para a gente vai ver o avanço que com certeza vamos ter na área científica, na área tecnológica, na área das relações humanas, que é o principal motivo. Chico, no Pinga Fogo, fala que chegaria o tempo em que nós diminuiríamos ou até eliminaríamos o trabalho braçal para que cuidássemos mais do intelectual e dos relacionamentos. Olha que maravilha. Então, nós temos um mundo do porvir, um mundo muito, muito bonito, né? Um mundo renovado, mas precisa da nossa atuação, precisa da nossa fé, né? E precisa da nossa ação. Cada um fazendo aquilo que lhe é possível para o bem geral, com certeza nós seremos dignos de receber esse mundo renovado. Eu acredito que o nosso tempo está terminando, né, dona Eva? Pelos minutos aqui, nós acreditamos que essa mensagem que nos foi dada a oportunidade de receber primeiro para que possamos levar a todos, possa nos auxiliar na nossa caminhada do dia a dia, né? Então, nós vamos ficar aqui com a palavra de Jesus, tão profunda. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Né? Então, o cansaço que muitas vezes possa nos visitar, nós vamos encontrar as forças renovadoras no Divino Mestre Jesus, através do seu Evangelho, através dos seus prepostos incansáveis, que trabalha para o bem-estar e melhoria da humanidade. Não é isso, Eva? É isso aí. Eugênio, antes de você terminar, eu gostaria que você falasse rapidinho um pouquinho do local iluminado, maravilhoso que você está fazendo essa palestra, que é da Casa Chico Xavier, não é? Isso. Pessoal, nós estamos aqui na Casa de Chico Xavier. Eu tenho a felicidade de ser curador da casa hoje. E aqui foi a casa que Chico viveu de 1948 até a sua partida para Uberaba em 59. E casa que pertenceu a ele até o final da sua encarnação. Que sempre que ele vinha a Pedro Leopoldo, o Chico, desde que mudou para Uberaba, ele passava o Réveillon aqui em Pedro Leopoldo, na casa de repouso de idosos, que antigamente falava asilo, que todo mundo conhece assim, né? E era uma noite muito agradável, em que Chico passava e recebia todos com a grande seresta, e depois víamos para cá para tomar um café.
E Chico, toda vez que vinha, ficava aqui, e essa casa só ele que morou. E depois da desencarnação dele, quem recebeu essa casa de herança foi um sobrinho, e um benfeitor adquiriu e transformou ela em casa de memória Chico Xavier. Aqui nós contamos com todo o acervo da obra literária de Chico Xavier, o quarto que ele dormia, né, está intacto. Nós temos um acervo fotográfico, e documental e histórico de muita coisa em multimídia também, inclusive. Então, aqui esse é o auditório, como vocês podem perceber, era o quintal da casa, que se transformou num auditório para o culto do Evangelho no Lar, todos os domingos às 18 horas, em que estudamos o Evangelho, e antes desse estudo temos estudos da obra de Chico Xavier. Todos estão convidados, né, a vir participar conosco assim que for permitido, né? Nós estaremos aqui para receber todos vocês. Eu gostaria também, né, Eva, de falar do trabalho que está sendo feito hoje através da internet. Continuem inscritos aí os meus amigos que não conheciam o Seara, possam inscrever no canal Seara de Amor, que vai estar transmitindo palestras todas as terças-feiras, inclusive com pessoas aqui da nossa região, como eu estou aqui hoje. E também se inscrevam os de Ribeirão Preto e demais localidades que ainda não nos conhecia, possam se inscrever no nosso canal, Eugênio Meimei. Nesse momento, nós estamos fazendo um estudo em capítulos do tema obsessão. Nós já fizemos 2 capítulos, sexta-feira, às 17 horas, a gente está liberando sempre um estudo sobre obsessão, durante um tempo, até esgotar o tema. E eu agradeço de coração, rogando a Jesus que nos abençoe sempre, e muito feliz com a oportunidade de ter trocado algumas reflexões com os amigos aí de Ribeirão Preto. Nós que agradecemos, Eugênio. Foi um momento muito rico para todos nós, muito gostoso, assim, apesar das nossas limitações, esse momento tem nos permitido isso, né? Às vezes encontrávamos dificuldades pela distância, pelo tempo, e hoje estamos tendo a oportunidade de tê-lo conosco num momento tão importante para a nossa casa, que é a Seara de Amor. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção aí conosco, e sempre muito bem-vindo. Vamos novamente convocar para estar conosco nesses momentos, tá? Vai ser alegria, Eva. Vai, um abraço a todos, e o meu carinho e o beijo aqui de Pedro Leopoldo.